Fala, meus amigos da pecuária, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o cenário que nós estamos vivendo na pecuária. Eu sei que está difícil, eu sei que o mercado não está fácil. A gente tem olhado aí uma queda histórica no preço da arroba, mas eu quero hoje trazer uma outra visão para você, mostrar que até mesmo na crise a gente pode encontrar algumas oportunidades. Então, aproveita e já segue a gente aqui no YouTube, ativa o nosso sininho para você ficar de olho em todas as informações que a gente passa por aqui. E também já aproveita e segue a gente lá no canal do Instagram. O nosso arroba é @pecuária prática. Bora pro vídeo? Falando então do título desse vídeo e sobre o assunto que te trouxe até aqui, o preço do boi despencou. E agora, o que a gente faz? Só para você ter uma ideia, eu vou trazer o gráfico da evolução para vocês aqui. Como a gente pode ver, no primeiro semestre de 2022, o auge do preço da arroba do boi gordo em todo o país chegou a praticamente R$ 344 por arroba em março, isso lá pelo indicador CPEA. E agora, no fim de agosto de 2022, a gente fechou o resultado da arroba do boi em R$ 199,80, ou seja, a gente está falando praticamente aqui de R$ 200 por arroba. Isso significa uma queda de 42% no acumulado do período. Eu sei, essa queda é muito grande. A verdade é que a gente espera que esse momento seja o fundo do poço, mas ter certeza mesmo, ninguém tem. E para isso você precisa estar preparado para possíveis cenários, mas também eu quero te trazer aqui algumas oportunidades que esse tipo de momento pode trazer para você. A primeira delas é que você precisa investir. Mas antes que você fique bravo comigo, eu não estou falando de você gastar dinheiro e desembolso do caixa que você mal tem na sua fazenda hoje. Eu estou falando você investir em gestão. E gestão não significa necessariamente dinheiro. Gestão pode ser dedicação, tempo e foco naquilo que deve ser feito. Você pode, por exemplo, aumentar a produtividade da sua fazenda trabalhando com uma ferramenta de manejo que é relativamente simples e que vai aumentar demais a produtividade da sua fazenda. Vamos pegar, por exemplo, aqui a Fazenda A. A Fazenda A, ela tem uma lotação abaixo de 1 unidade animal por hectare e tem um ganho médio diário, que é o quanto cada animal ganha de peso vivo por dia, de mais ou menos 300 gramas. Isso de média anual, beleza? O que isso significa? Que dificilmente você está tendo resultados positivos nessa fazenda quando a gente considera o atual cenário do mercado. Agora, vamos supor que nessa mesma área você consiga aumentar a sua taxa de lotação de 1 unidade animal para pelo menos 1,2 unidade animal. E o seu ganho médio diário saindo de 300 gramas e indo para 500 gramas por ano. Nesse caso, a sua realidade já começa a ser outra. Para você fazer isso, geralmente na maior parte do país, a gente não vai precisar gastar dinheiro com adubação ou até mesmo um incremento em nutrição. Basta você optar, por exemplo, por um manejo rotacionado, onde você colhe muito melhor o seu capim, respeitando a altura do capim na entrada e saída dos animais do piquete e com isso conseguindo desempenhar melhor, tanto em lotação quanto em produtividade por animal. Talvez você tenha sim que gastar um pouquinho com cerca para poder dividir seus pastos e poder colher um pouco melhor o seu capim. Mas quando você compara esse investimento com um gasto como adubação ou até mesmo um gasto com nutrição, ele é infinitamente menor. Outra opção que você pode fazer também é melhorar os seus controles financeiros e excluir alguns custos que talvez não sejam tão necessários na sua fazenda. Só que quando a gente fala em cortar custos, você precisa tomar muito cuidado com o que você está cortando. Quando você corta custos que têm impacto direto na produtividade da fazenda, a grande questão é que muitas vezes esse corte pode te representar um aumento do seu custo de arroba produzida. E não só isso, pode fazer com que você produza menos arroba na fazenda. Mas sempre tem sim lugares que a gente gasta dinheiro demais e não se liga. E quando você organiza o caixa da sua fazenda, isso fica muito claro para você. Um exemplo clássico disso são às vezes custos excessivos em administração, custos com gastos em despesa em sede, custos quando a gente fala de deslocamento em viagens mal planejadas, ou até mesmo aquelas tais experiências que a gente faz e que não traz retorno produtivo para a fazenda. Tudo isso vai aumentando e cada vez impactando mais no resultado da sua fazenda. E quando você reorganiza o caixa da sua propriedade, você começa a excluir esses custos que estão impactando diretamente no seu resultado e simplesmente não trazendo retorno nenhum para você. Você consegue perceber que essas questões que eu trouxe aqui para você não implicam necessariamente num desembolso de caixa? Quando você tem um cenário como o atual,
onde as margens são muito estreitas, você tem basicamente dois caminhos. Ou você aumenta a sua produtividade com um melhor manejo e assim consegue aumentar a sua escala, ou você reduz os seus custos, melhorando a sua margem final da arroba produzida. A ideia aqui é que você consiga trabalhar da porteira para dentro. O que eu estou querendo dizer com isso é que você consiga controlar aquilo que é controlável. O preço da arroba a gente não sabe qual vai ser, mas um melhor manejo, uma melhor gestão do seu caixa são coisas que você pode sim fazer. Uma outra coisa que eu trago para vocês é que o momento da compra de reposição de animais está realmente muito atrativo. Então, se você tem caixa sobrando ou se você tem animais prontos para ser vendidos, aproveite esse momento que a relação de troca está muito vantajosa. Para quem não sabe, a relação de troca é a relação entre um preço de um animal de venda dividido pelo preço da reposição. Eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem direitinho isso aqui. Para você calcular a relação de troca, basta você pegar o peso do seu animal pronto e multiplicar pelo valor da arroba. Então, por exemplo, se eu tenho um boi de 19 arrobas de peso morto, foi quando deu lá no gancho, e hoje a cotação dele está em R$200 por arroba, eu multiplico as 19 arrobas que esse animal teve pelos R$200, que é o custo pago pela arroba. Isso vai me dar um preço de venda de R$3.800. Eu vou pegar esse preço de venda de R$3.800 e vou dividir pelo preço da minha reposição. No caso aqui, eu vou trabalhar com bezerro macho, que lá na Scott Consultoria está sendo calculado em R$1.700. A divisão desses 3.800, que é o preço do animal vendido, pelo 1.700, que é o preço do bezerro macho, vai me dar um resultado de 2,23. Ou seja, para cada boi gordo que eu vendo, eu consigo comprar 2,23 bezerros. Quando foi a última vez que você viu uma relação de troca tão boa como essa? E já que a gente está aqui falando de venda de animais, vou trazer para vocês uma outra recomendação nossa. Não caia na armadilha de segurar boi pronto. Quando eu falo boi, eu falo na verdade qualquer animal que esteja pronto na sua fazenda. Se você trabalha com engorda de fêmeas, seja vaca ou seja novilha gorda, e você tem ela pronta, venda. Da mesma forma, se você trabalha com engorda de machos e você tem eles prontos, venda também. O animal pronto tem dois problemas muito claros. O primeiro deles é que ele não produz mais, ele já não desempenha mais na sua fazenda. Da mesma forma, para que você mantenha esse animal com um acabamento na sua fazenda, ele vai te gastar grandes valores em relação à nutrição. Então, resumindo, é o seguinte: se você tem boi pronto, seja vaca, novilha ou mesmo boi, venda, não segure e aproveite a boa relação de troca que a gente tem nesse momento. Uma última recomendação que eu te passo aqui é: entenda o ciclo pecuário. O ciclo pecuário ele acontece geralmente de a cada 4 em 4 anos. E nada mais é do que uma simples regra de oferta e demanda do mercado. Entenda que a questão é basicamente o seguinte: quando tem muito boi no mercado, mais do que o mercado é capaz de assimilar, o preço cai. Quando você tem pouco boi no mercado, o preço sobe. É uma relação de oferta e demanda. A verdade é que existem várias variáveis por trás dessa relação. E eu vou fazer um próximo vídeo aqui explicando sobre isso. E principalmente explicando sobre uma técnica que eu chamo de anticiclo pecuário, que é como você pode fazer para que, entendendo essas forças, você trabalhe com o mercado, tanto na alta quanto na baixa, a favor do seu negócio. Se você está se sentindo meio perdido nesse momento, saiba que você não é o único. Mas eu quero te passar aqui duas questões bastante importantes. A primeira delas é que esse momento de baixa não vai durar para sempre. Talvez ele se estenda um pouco mais ou um pouco menos, isso depende do mercado, mas muito provavelmente daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a gente volte a experienciar a arroba R$300 ou até a mais do que a gente tem colocado nos últimos anos. Mas uma outra coisa você também precisa ter em mente: assim como a alta vai surgir daqui a 2 anos, depois nós teremos uma outra queda novamente. E se talvez você não conseguiu se preparar para essa queda que nós estamos vivendo agora, se prepare para as próximas. Entenda o ciclo pecuário e trabalhe com planejamento na sua fazenda. E se você está entrando no mercado agora, esse momento é muito oportuno, tanto para a compra de bezerros, que está com preço muito atrativo, quanto mesmo para os custos de produção. Mas antes que você saia por aí comprando animais à torta à direita, estude primeiro a realidade do seu mercado, as especificidades que tem na sua região,
quais são as características da sua fazenda e o seu perfil como proprietário dessa propriedade. O ideal é que você faça um estudo de viabilidade financeira, onde você consiga comparar diversos sistemas e ver qual se encaixa melhor no seu negócio, não só em relação a retorno, mas a perfil adequado àquilo que você acredita. E se você está passando por esse momento com alguma dificuldade, ou você quer simplesmente aumentar os seus ganhos, saiba que a gente aqui da Pecuária Prática presta uma assessoria personalizada para você. E a gente sempre faz uma primeira consulta gratuita. Então, caso você se interesse, entre em contato com a gente pelo nosso link aqui na descrição do vídeo ou nos procure lá no Instagram, @Pecuária Prática. Vai ser um prazer trabalhar com você e ajudar a aumentar a prosperidade do seu negócio. Um abraço e até lá.